Boa tarde. Hoje vamos puxar pela cabeça e descobrir como é que funciona o nosso cérebro. Diz-se que é o órgão do nosso corpo que mais mistérios encerra. Será que é assim? Fico com a Sociedade Civil para saber. É no cérebro que reside o controle central do nosso corpo e é ele que encerra a essência da nossa identidade, os nossos sentimentos e os fundamentos da inteligência humana. Mistérios sobre o cérebro há muitos e vamos desvendar alguns deles neste Sociedade Civil. Mais à frente vamos conhecer mais uma história de empreendedorismo. Pedro Portugal é um jovem empreendedor que nos vai mostrar uma aplicação inovadora que promete ter um impacto importante no universo do turismo internacional. Vamos conhecer o projeto Hi Macau. Fique connosco e entre na conversa, porque este programa também é seu. Como é que funciona o nosso cérebro? Que cuidados é que devemos ter com ele? Muito obrigada aos meus 4 convidados desta tarde. Vai ser hoje este o tema do Sociedade Civil. Olá, José Miguel Pego, bem-vindo. É professor da Escola de Ciências da Saúde da Universidade do Minho. O nosso cérebro é realmente o nosso órgão mais importante ou não podemos defini-lo assim? Em certa perspectiva, sim, obviamente, no sentido em que é o órgão que nos faz diferentes de todo o resto, no sentido de diferentes de todas as outras espécies, no sentido de sermos um ser sensorial, um ser percepcional e que interage com todo mundo em toda a sua dimensão. Não é, obviamente, o único órgão importante, não podemos ver sem coração. É importante porque nos distingue. Exatamente. Sobretudo, é isso. Enquanto espécie e enquanto seres humanos, sim. E o nosso cérebro foi evoluindo ao longo da existência do ser humano, desde o homem das cavernas até aquilo que somos hoje. Somos hoje mais inteligentes do que éramos nessa altura? Sim, muito provavelmente, e isso é o que todas as investigações antropológicas têm demonstrado, é que basicamente houve uma evolução não só na massa cerebral, mas também nas competências que nós fomos adquirindo ao longo do tempo. Há muita percepção de que houve, à medida que fomos utilizando a mão e a utilização da posição bípede, fomos desenvolvendo novas percepções do mundo e a capacidade de interagir com o mundo, e isso foi levando a desafios. Outro dos marcos importantes foi o desenvolvimento da escrita, que obviamente levou a formas de comunicação que não existiam até então e por toda a evolução que tem havido até agora. Aliás, os grandes marcos de evolução da ciência, da sociedade, têm sido o desenvolvimento da comunicação, o desenvolvimento da escrita gráfica, no sentido da tilografada, e hoje em dia a internet e outras coisas têm desenvolvido a sociedade de uma forma completamente diferente. Portanto, o nosso cérebro evoluiu connosco também. Odete Cruz e Silva, bem-vinda. A Odete faz parte da secção autónoma de Ciências da Saúde, do Centro de Biologia Celular da Universidade de Aveiro. Nós, com o nosso cérebro humano, e como dizia ainda agora o José Miguel Pero, é ele também que nos distingue de alguma forma dos outros animais, nós conseguimos ter uma capacidade de abstração, por exemplo, conseguimos ter uma sensibilidade diferente dos outros animais. Sim, porque nós conseguimos... Boa tarde. Diga. Nós conseguimos direcionar e conseguimos escolher, e o nosso pensamento, nós somos donos do nosso pensamento. Não temos que estar numa situação simplesmente de reagir a situações externas, a fugas, como se vê com animais selvagens. Nós chamamos instinto mais nos animais. Nós não podemos depender só do instinto, porque nós conseguimos fazer a escolha e direcionar o nosso pensamento. E a questão que hoje acho que vamos ao encontro é essa, se de facto conseguimos livremente fazer escolhas. E acho que sim, mas com alguns condicionantes. E com o nosso cérebro humano nós conseguimos abarcar a complexidade do próprio cérebro humano? Acho que sim, senão não tínhamos a investigação que temos. É evidente que não vamos conseguir descodificar tudo muito rapidamente, daí que existem planos coordenados para tentar entender o funcionamento do cérebro, mas eu acredito que sim, o nosso conhecimento está a aumentar a uma velocidade vertiginosa da informação que estamos a recolher. Estamos a recolher tanta informação que se calhar o nosso cérebro já não a consegue gerir. E daí estamos a recorrer a meios informáticos, a sistemas mais complicados, uma área nova que se chama Biologia de Sistemas, que é tentar entender tudo o que está a acontecer, mas de uma forma muito complexa e interligada,
Mas sim, vamos lá chegar. Carla Aquino, bem-vinda também. É bióloga e investigadora. Também trabalha o funcionamento do cérebro de uma forma um bocadinho diferente dos outros dois convidados que eu já apresentei. Como é que nós podemos tirar o maior partido possível do nosso cérebro? Nomeadamente através, por exemplo, daquilo que comemos, daquilo que ingerimos? Mais que investigação, nós já estamos a trabalhar muito na aplicabilidade. Deixo a investigação para os meus colegas. Mas... Ou aplicar, estão a estudar também, não é? Sim, estão a sem avançar, dúvida nenhuma, porque vamos por dados estatísticos, é uma forma de investigação, mas não querendo comparar, não é, ao nível de profundidade com que estão a fazer, e sei que é doloroso e implica muito trabalho também. O que nós temos estado a fazer, não é, na área que estou a trabalhar, é, ao fim e ao cabo, perceber como é que a nutrição, ao fim e ao cabo, influi no nosso desempenho cognitivo. O cérebro é responsável por muitas funções, a regulação hormonal, a parte do desempenho emocional, toda a parte do controle de inflamação, e tudo isso é, ao fim e ao cabo, a nossa capacidade de reação que nós temos ao meio exterior, a velocidade com que nós reagimos, aquilo que nós somos capazes de sentir, é dependente da alimentação. Se nós não comermos a matéria-prima que é responsável, por exemplo, a parte dos neurotransmissores, se nós não comermos as gorduras adequadas que nos vai ajudar na velocidade da comunicação, nós vamos ter um desempenho condicionado por essas estruturas e então acabamos por estar limitados. Portanto, através da nutrição ou através da nossa alimentação, nós podemos ajudar o nosso cérebro a funcionar melhor. Sem dúvida. Ou então não o ajudar. Ou então não ajudar. Nós, por exemplo, no caso da dopamina, que é um neurotransmissor muito importante, é um neurotransmissor que tem uma função de ativador, é aquilo que nos faz sair da cama, no sentido de ter capacidade de reagir com eficiência. Se nós não tomamos um bom pequeno almoço rico em aminoácidos adequados, como a tirosina ou a fenilalanina, ou seja, um pequeno almoço rico em proteínas, nós vamos ter dificuldade em ter uma boa concentração que não nos faça limitante a nossa capacidade. Vamos estar aquém, e isso é extremamente importante. Paula Susana Queiroz, bem-vinda, é psicóloga, é uma das psicólogas do grupo de psicólogos que forma o Clube de Inteligência Emocional da Escola Comendador Ângelo Azevedo em Oliveira de Azeméis. O que é este clube? Como é que nasceu o Clube da Inteligência Emocional? Muito boa tarde a todos. O Clube de Inteligência Emocional surgiu dentro de um projeto, Clube de Inteligência Emocional da Escola, que é um projeto que pretende criar o maior número de escolas portuguesas, o Clube de Inteligência Emocional. Exatamente, tem a sede no agrupamento de escolas Dr. Ferreira da Silva, em Oliveira das Azeméis. Tem uma direção que é composta por... E nasceu em Oliveira das Azeméis este projeto, não foi? Sim, nasceu em Oliveira das Azeméis. Não, desculpe, nasceu em São João da Madeira. São João da Madeira? Enquanto projeto nasceu em Oliveira, mas enquanto clube nasceu em São João da Madeira, em 2005. Foi alargado como projeto em 2009. Muito bem. É composto por uma comissão científica que é constituída por 24 professores doutores das áreas da saúde e das ciências da educação, que são representantes de diversas universidades, tanto nacionais como internacionais, e também uma comissão técnico-pedagógica que é constituída pela mentora e coordenadora a nível nacional do projeto, uma equipa de psicólogos, uma equipa de professores, a equipa de diretores e agrupamentos de escolas, a equipa de comunicação e de organização de eventos. Estão muito bem organizados. Eu acho que sim. E tem porquê que que ser. nasceram? Porquê que nascemos? Isto resultou de uma tese de doutoramento da professora doutora Manuela Queiroz, em Inteligência Emocional, e na altura perguntaram-lhe, e agora? E então ela teve a ideia de criar um clube de inteligência emocional na escola em 2005. Para pôr em prática aquilo que tinha sido também um pouco o estudo dela e a investigação dela. Exatamente. Entretanto, os meninos começaram a dizer que nós aqui aprendemos a ser felizes e devíamos levar este clube a todos os meninos que frequentam as escolas portuguesas. E então, em 4 Portanto, foram anos... as próprias crianças ou os próprios alunos que participaram neste clube Sim, a dar que o nome incentivaram a que ele continuasse e crescesse. e crescesse. Chegasse a mais crianças, Exatamente. no fundo. Já vamos saber melhor o que é que faz este clube. Paula, o cérebro é um comandante, ou é o comandante do nosso organismo, é ele que guarda a identidade de cada um de nós. Hoje sabemos muito mais sobre ele do que os nossos antepassados sabiam, mas mesmo assim há muitos mistérios ainda por descobrir. Há 500 anos, os portugueses redesenharam a cartografia do mundo.
No século XX, António Damásio, outro português, contribuía para um novo olhar sobre a cartografia do cérebro, o nosso grande processador, onde a emoção e a razão, afinal, nunca estiveram desligadas uma da outra. Mas ainda há muitos enigmas por descortinar. Como se produzem as nossas emoções? Como registamos as nossas memórias? O que é que realmente de nós será cerebralmente biológico e que talentos serão apenas o produto do meio onde vivemos? Será que sabemos muito ou será que pouco ou nada sabemos? Há algumas coisas em que o conhecimento científico tem evoluído e que nós sabemos, mas não percebemos a maior parte das coisas do nosso cérebro, e há um enorme universo do nosso cérebro que é absolutamente desconhecido. Falta muito explorar as emoções, falta muito explorar tudo que seja a capacidade imaginativa. A ciência não tem tido descanso. Procedimentos como a estimulação cerebral profunda revolucionaram o tratamento da doença de Parkinson, mas enigmas como a doença de Alzheimer permanecem sem respostas e na tecnologia continua a investigação para reproduzir a nossa consciência num computador. Que a inteligência artificial é uma realidade hoje. Já é uma realidade hoje e já estamos a evoluir seriamente nisso. Suponha, concretamente, um doente que está paralisado dos braços e das pernas, ser capaz de pensar, quero mexer o meu braço direito, o computador ser capaz de perceber essa ordem e de, digamos, a transmitir a um robô que lhe faça essa atitude. Portanto, não estamos tão longe disso quanto possível. Até onde é que iremos nesse caminho? A única coisa que eu espero é que não vamos longe demais. Enquanto não chegamos a esse ponto, a saúde do cérebro deve ser uma preocupação de todos nós. Para mantermos o cérebro ativo, por exemplo, se gosta de cinema, é muito mais eficaz sair de casa e ir ao cinema do que fazer 3 livros de palavras cruzadas. Portanto, mantê-lo ativo é mantê-lo ativo no sentido daquilo que são as nossas atividades e de o nosso cérebro ser, digamos, obrigado, entre aspas, a trabalhar naquilo que é mais motivador para nós. Muitos mistérios ficarão por desvendar, até mesmo nesta sociedade civil, mas pelo menos de uma coisa já pode ter a certeza: dentro das nossas cabeças há um autêntico músculo de neurónios que todos devemos exercitar. A inteligência artificial já é uma realidade, ouvíamos aqui, e também o desejo de que ela não vá longe demais. Como é que interpretam este desejo? Odete, quer falar sobre isso? Sempre que há uma tecnologia nova na área da biomedicina, há esta reação. Temos os conhecimentos e podemos ir longe demais. E existe este receio de ir longe demais é o facto do desconhecido ainda. Do desconhecido. De até onde é que podemos efetivamente ir? E do homem ultrapassar aquilo que seria eticamente correto. Tivemos esta reação também quando se começou a falar de clonagem. Até onde é que o homem vai? Mas eu acho que o bom senso parece estar sempre presente. E, regra geral, o homem não vai mais longe do que devia. E estas tecnologias vão ser fundamentais, podem dar um contributo enorme em várias patologias, e esta relação entre a componente robótica e aquilo que é o nosso cérebro pode, de facto, ajudar muita gente com muitas limitações. Portanto, devíamos, obviamente, ir por esse caminho. E é importante, eu disse que o homem não vai longe demais, mas é importante nós termos em prática as comissões e os organismos a acompanharem este tipo de trabalho. Portanto, tem que haver sempre aqui uma vigia deste tipo de trabalho, porque o potencial existe. Agora, já, como foi dito na peça, as tecnologias já nos permitem fazer aqui experiências interessantes nesta área de máquina-homem. Máquina-homem. E parece que esse é cada vez mais o nosso caminho, não é? É a tecnologia e o humano muito próximos, quase interligados. Em relação ao cérebro também. Em relação ao cérebro também. E até que ponto é que nós vamos autorizar que as máquinas façam o nosso trabalho? Ao ponto de depois ficarmos dependentes delas, aí também temos um risco. Porque enquanto nós conseguirmos utilizar as máquinas para nosso benefício,
acho que não corremos esse risco. A partir do ponto que nós nos demitimos das nossas responsabilidades, porque uma máquina consegue fazer, então isso aí, o que é o nosso futuro? Mas o que é que já é a realidade hoje em termos de inteligência artificial? A nível daquilo que mostrou na peça, de o cérebro conseguir comandar uma máquina, já é possível. Portanto, já é possível nós, tanto faz a partir de células como do cérebro, através de leituras, nós conseguimos ter um perfil elétrico do estímulo que acontece no cérebro. E esse estímulo, essa informação elétrica, esse código pode ser transferido para a máquina. Portanto, nós já conseguimos recolher a informação daqui e passá-la por meios técnicos para uma máquina. Sim. Portanto, o cérebro já pode conseguir pensar, eu quero mexer aquela taça, empurrá-la, e a máquina fazê-lo, porque o estímulo já consegue ser traduzido. Obviamente ainda se tem que afinar como é que, se calhar, a agarrar o copo entornava. E com o tempo a mão consegue fazê-lo. Mas já há muitas experiências e se calhar aqui o meu colega da área médica consegue responder melhor, mas isso já se faz. Miguel, quer acrescentar? Sim. Atualmente já existe investigação nesta área, sobretudo na recuperação de traumatizados de guerra e de vítimas de trauma que tenham perdido membros ou tenham tido alguma lesão grave, e em particular existem neste momento a investigação de translação feita em macacos, portanto espécies muito mais próximas do homem, em que é possível fazer a leitura de 100 mil neurónios em simultâneo, estudar os padrões de resposta perante o movimento do braço, e é um trabalho feito pelo professor Miguel Nicoleles nos Estados Unidos, em que basicamente ele consegue, só através da leitura da resposta destes neurónios, por exemplo, pôr um robô a levantar um copo e fazer movimentos com o copo. Isto é um passo muito próximo daquilo que é hoje visto nos filmes, que é robótica integrada nos indivíduos, ter algum interface entre o cérebro e um computador, um chip que faça este processamento e faça depois a motorização do robô. Atualmente e na prática, hoje em dia existe já em doentes reais, robôs ou braços mecânicos ou membros mecânicos que têm sensores em músculos, sensores em nervos e que basicamente, através desses estímulos, as pessoas vão se educando no sentido de produzir os estímulos suficientes para fazer a motorização do membro artificial. Portanto, o nosso cérebro, na prática, está a comandar aquela máquina e ela reage àquilo que é a ordem que vem do nosso cérebro. É óbvio que isto é um processo lento de aprendendem, porque no fundo a pessoa tem que aprender a mexer uma máquina só por estímulos que não são o seu normal. Não é? Claro. E isto pode levar-nos até onde? Quais são as perspectivas neste momento? De acordo com aquilo que já é hoje realidade e que nos estava aqui a explicar. A expectativa é de criar, basicamente, como é que se diz? Colmatar as falhas das pessoas. Eu falei do caso de traumatizados de guerra ou traumatizados, amputações traumáticas dos membros, etc. Obviamente tem uma aplicação e um impacto brutal na vida, na qualidade de vida daquelas pessoas. O grande receio, acho que em parte daquilo que o professor Rui Vaz estava a indicar, é até que ponto é que nós podemos levar isto fora do normal. E uma das grandes críticas... Fora do normal como? Não percebi. Sim, isto é colmatar uma falha, mas nós podemos adicionar isto a uma pessoa e tornar, por exemplo, um soldado mais eficiente a matar alguém, o que é claramente um conflito ético de aplicação tecnológica. Ou então pessoas, e isto já há descritos casos de pessoas que querem amputar membros para ter membros artificiais e de serem mais fortes ou serem menos sensíveis à dor, etc. O que é, obviamente, outro conflito ético e que ultrapassa aquilo que seriam as relações normais da medicina ou da saúde em geral, ou das pessoas com a tecnologia. E depois há outras questões que é mais relacionadas, se calhar, com a inteligência artificial de uma forma abstrata, que é o processamento de grandes quantidades de informação que estávamos a falar, em que hoje em dia nós conseguimos eventualmente antecipar o comportamento dos indivíduos numa sociedade, etc., e modificar o comportamento das massas através das pistas que nós vamos indicando no dia-a-dia. Isso é muito usado na publicidade. Na prática, essa leitura dos cérebros. Exatamente. É ler os cérebros, não é? É uma forma de induzir comportamentos tentar ler através das pistas que nós vamos manipulando. Ainda há outro nível, porque aquilo que acabou de escrever, que é a parte motora, é mais fácil, todos nós percebemos o que é que isto quer dizer. Mas o pensar, as decisões que nós tomamos, isto também pode ser substituído por um computador. E será que corremos o risco de ser nós a deixarmos de tomar algumas decisões?
porque o computador consegue fazê-los mais rapidamente, mais eficientemente, Claro. Com vários algoritmos. Bom, uma coisa é certa, seremos sempre nós a tomar essa decisão. Se somos nós que continuamos no comando ou se são as máquinas, não é? Aí é que está o grande perigo, porque com a tecnologia que nós dispomos neste momento, já se consegue introduzir num computador a capacidade dele fazer um conjunto de algoritmos e aprender com eles. Sim. Isto já se faz Mas é sempre o ser humano que os introduz, ou não? Os primeiros, mas o que se está a introduzir é alguma autonomia para o próprio computador ir aprender. Criar conhecimento. Portanto, de início é o homem, e o homem sabe o que está a fazer aqui no resto de chão. Sim. Só que está a dar Mas pode não controlar depois a máquina. Está a dar a capacidade para o computador ir aprendendo e subir para o primeiro, para o segundo, para o terceiro andar. E será que o homem depois consegue acompanhar? Então aquilo que nós vemos muitas vezes nos filmes, que é um dia podemos ser dominados pelas máquinas, não é assim tão irrealista como isso. Não é tão irrealista. É provável. Mas eu volto, não é impossível. Mas eu volto à primeira intervenção que eu fiz, que esta era exatamente a preocupação quando nós começámos a fazer as primeiras experiências de clonagem. E o homem não quis ir tão longe. Portanto, eu continuo a ter fé e eu acho que o homem não vai querer ir tão longe. Posso só acrescentar uma coisa aqui? Se calhar a máquina de inteligência artificial mais conhecida e mais perceptível para o público são os computadores que fazem jogos de xadrez. E durante muitos anos houve um ascendente do homem sobre esses computadores e Kasparov e outros campeões basicamente batiam as máquinas. Hoje em dia não há nenhum humano que consiga bater as melhores máquinas. E isto acontece numa realidade muito específica. No fundo, estamos a falar de cálculos matemáticos e de probabilidade de uma jogada seguinte. Sendo que o computador vai aprendendo à medida que joga com vários jogadores e, portanto, ele também vai adquirindo isto. No entanto, estamos a falar basicamente de um universo muito finito de decisões, que são as decisões que se podem tomar num tabuleiro. Eu, particularmente e pessoalmente, não acredito que as máquinas algum dia venham a substituir o homem ou que possam, de alguma maneira, adotar a complexidade que o homem tem. Porque, efetivamente, não há essa possibilidade. Nós somos infinitamente mais diversos e mais temos a capacidade de nos regenerar e nos multiplicar, enquanto que as máquinas têm um conjunto finito de componentes e de capacidade de aprendizagem. Claro. Há aqui uma questão, com certeza, que também se discute muito, que nos continuará a distinguir, provavelmente, que é, será que as máquinas também são capazes de gerir e de criar emoções? E nós vimos aqui nesta reportagem que esse lado das emoções parece-me que é um lado ainda onde há muito por descobrir no nosso cérebro e que é um pouco também aquilo, Paula, que vocês trabalham neste clube, não é? Da inteligência emocional. Nós, no Clube de Inteligência Emocional, trabalhamos competências emocionais. O conceito de inteligência emocional, isto é, a nossa habilidade para identificar, usar, compreender e regular tanto as nossas emoções como as emoções dos outros. Não é? Como é que fazem isso? Fazem com crianças de que idade, já agora? A partir dos 3 anos de idade. Dos 3 anos de idade. E é aí, a partir dessa idade, que se deve começar a trabalhar a inteligência emocional? Sim, as investigações apontam para que a inteligência emocional deve ser trabalhada na escola, através de programas sequenciais, e devemos começar por volta dos 2 anos e meio, 3. Emoções, nós temos todos sentimos. O que é que isso distingue? Ou melhor, o que é que distingue as emoções da inteligência emocional? Para as pessoas perceberem. A maior parte de nós, se calhar, age com base na emoção. Não é? E se estamos com uma emoção que é um bocadinho perturbadora, nós vamos agir com base no impulso. Logo, não vamos ter um resultado assim muito benéfico para nós. Porquê? Por exemplo, se eu estou na raiva... Isso é a partir do princípio sempre que só as decisões que tomamos com a razão é que são bem tomadas. No fundo é juntar, a inteligência emocional é juntar a inteligência e a emoção. É raciocinar com base nas emoções, porque as emoções dão-nos informação. Porque cada emoção tem uma função específica, porque elas garantem a nossa sobrevivência e o nosso bem-estar. O que nós temos no nosso cérebro é, por assim dizer, uma componente emocional e uma componente racional. E nós temos a capacidade, lá está, da evolução do cérebro, fala-se muito do cérebro triuno, e nós ainda contemos... O que é isso? O cérebro triuno, por exemplo, na evolução das espécies, o primeiro cérebro que existiu foi o cérebro reptiliano, que era um cérebro instintivo, não é? Ele lutava e protegia-se para garantir a sobrevivência da espécie. Depois tivemos o cérebro mamífero, que é aquele cérebro ligado às emoções, às recompensas, e este constitui o nosso sistema límbico, que é a parte do cérebro que trabalha as emoções. Depois temos o neocórtex, que é a parte do cérebro do ser humano, do ser racional,
que é o que nos distingue. Só que muitas vezes nós, apesar de termos este neocórtex, não o usamos. Não é? Temos aqueles instintos, aqueles impulsos. Porquê? Porque a informação entra no nosso corpo através dos nossos 5 sentidos, vai chegar ao tálamo, a parte do cérebro que é a primeira a receber a informação na parte do sistema límbico. Este tálamo vai comunicar com a amígdala e a amígdala tem a capacidade para elaborar logo uma reação emocional com fragmentos só de informação. Mas, entretanto, o tálamo também envia um segundo sinal à parte do neocórtex. E aqui, então, o neocórtex vai, lá está como o computador, a inteligência artificial, vai analisar todas as opções que nós temos. E depois vai emitir uma resposta. Só que, entretanto, a amígdala já foi mais rápida. Ou seja, se me estão a insultar, por exemplo, eu fico nervosa e eu, em vez de pensar numa opção mais correta, eu dou logo, tenho logo aquela reação emocional. Não damos tempo na prática ao nosso córtex funcionar, é? Exatamente. Nos dar uma resposta mais avisada e, portanto, agimos de impulso, é isso mesmo? Agimos de impulso. Eu imagino que às crianças de 3 anos, Paula, não vão explicar isso dessa maneira. Não, claro que Como não. é que trabalham as emoções com eles? Muito Com os em mais termos pequenos? de dinâmicas do grupo, jogos, explicar o que é uma emoção, porque nós achamos que uma emoção é uma coisa muito complicada e que é mais do lado das mulheres, e uma emoção é uma reação automática do nosso corpo. Pode ser um estímulo interno ou um estímulo externo. E se é uma reação automática, nós vamos ter alterações a 3 níveis. A nível da componente neurofisiológica, a nível da componente cognitiva e da comportamental. A nível neurofisiológica, temos alterações do ritmo cardíaco, da respiração, da contração dos músculos, da tensão arterial, ou seja, podemos também intervir aqui. Ensinamos técnicas de respiração, técnicas de relaxamento às crianças para lidarem com as emoções. Depois temos a parte cognitiva, não é? Que são os pensamentos, a nossa capacidade de criação de imagens, raciocínio, a atenção, que pode ser focada ou dispersa. E depois também trabalhamos a nível comportamental, não é? Que são as expressões vocais, faciais e comportamentais. Na prática estão a treinar. As crianças estão a treinar o seu cérebro. Exatamente. Em várias vertentes, não é? Começam a perceber, a identificar muito bem quando o corpo reage daquela forma, qual é a emoção que estão a sentir. Se estão a sentir daquela forma e se é desagradável para eles, podemos alterar. Por exemplo, um exercício de expiração prolongada acalma-nos. Então, se nós treinarmos com as crianças, por exemplo, através do uso de vira-ventos, de palhinhas, num copinho de água, eles treinam a expiração prolongada e desde pequeninos já sabem que para acalmar podem fazer um simples exercício de expiração prolongada. Antes de fazerem algo mais asneira, não é? Pôr a emoção toda cá para fora. Exatamente. Vão soprar na palhinha. Vão soprar na palhinha. Estamos a trabalhar na componente neurofisiológica. Muito bem. Na prática, depois, no dia-a-dia, como é que isso se reflete na vida das crianças? Vocês conseguem acompanhar isso? Se há alterações, o que é que eles ganham mais? É mais controlo sobre eles próprios? É porque nós trabalhamos em parte pedagógico e muitas vezes os professores das disciplinas dão-nos o feedback. Eles notam alterações na capacidade de concentração das crianças nas aulas. Dizem que têm menos comportamentos de indisciplina e de agressividade. Os meninos também dizem que antes de um teste conseguem acalmar, usando as técnicas de respiração e relaxamento, portanto, conseguem realizar a tarefa teste com muito mais eficácia, logo vai haver um aumento em termos de rendimento escolar. Também gostam mais deles, dizem que gostam mais deles. Ah, é? Ganham autoestima? Autoestima, porque também dizem que depois conseguem dormir melhor, porque controlam, lá está, mais a parte neurofisiológica, conseguem acalmar propositadamente, ou seja, eu tenho como objetivo acalmar-me e relaxar, portanto vou fazê-lo. Portanto, fazem isso como um exercício, não é? Sim. É algo que passa a ser alcançável por eles. Até porque eles vêm de uma experiência dos primeiros 3 anos de vida onde o descontrole é muito grande. Exatamente. Ou seja, não é? Que é próprio também dessa fase de crescimento. Carla, até que ponto as emoções que nós geramos no nosso cérebro podem ser fruto também da nossa alimentação, da nossa nutrição? Há um contributo também aí, ou não? Sem dúvida. Nos nossos equilíbrios ou desequilíbrios emocionais? Sim, eu até fazia assim o cérebro é constituído por várias substâncias. E então é muito importante perceber a quantidade e a qualidade e como é que isso pode intervir no nosso bom desempenho.
Se nós pensarmos, por exemplo, que nós temos vários tipos de gordura, nós temos os ácidos gordos, ômega 3, ômega 6, os saturados e os trans. As trans é aquela comida que existe muito plástica, aquela gordura hidrogenada que é altamente nociva e não nos aporta nada de bom. A gordura que já foi processada, não é? Já foi transformada. E foi transformada em nosso corpo, como é uma estrutura alterada, não tem capacidade de metabolizar, alterar e utilizar a seu benefício. Quando nós comemos, não é? E temos que mastigar muito bem, que nós vamos pegar em comidas que são moléculas muito grandes, não é? A conjugação de moléculas, e nós vamos parti-las em diferentes pedacinhos e vamos utilizá-las para fazer a nossa própria casa ao fim e ao cabo. Ou seja, nós vamos buscar os tijolos e construir as nossas estruturas, as nossas próprias proteínas. Se nós formos para o cérebro, nós vamos precisar da nossa gordura, nós ingerimos a nossa alimentação e então temos de ter o cuidado de perceber que esta nutrição é importante, a qualidade que nós estamos a meter. Muito importante são os ômega 3 e os ômega 6, mais os ômega 3 que são anti-inflamatórios. Vamos lá distingui-los para as pessoas perceberem. Os ômega 3 são gorduras poliinsaturadas. O que é que isso implica? Que têm uma grande flexibilidade, são moléculas muito flexíveis. E quando nós nos pegarmos nos bons ômega 3, que é a EPA e a DHA, e vamos colocá-las, porque o nosso cérebro é 60% de gordura, 60% a 65% de gordura, se nós pegarmos nesta gordura que é flexível, nós vamos ter estruturas muito flexíveis. Os ômega 6 já são estruturas flexíveis, mas também são muito associadas à inflamação e produzem muita inflamação. Inflamação não é bom. Quando nós temos demasiada inflamação no cérebro, nós vamos ter crianças mais hiperativas, com falta de concentração, porque os mecanismos estão ali. Mas alguma inflamação é bom, ou não? Alguma porque é um mecanismo de defesa. Em excesso é mau. O que é que acontece atualmente? Nós comemos muitos alimentos ricos em inflamação, em ômega 3. E este ômega 3 vai provocar muita inflamação. Quando nós... ômega 6, peço desculpa. Ômega 6, Os ômega 6. Quando nós vamos pegar nos ômega 3, que são moléculas flexíveis, mas que se chamada a boa gordura, e se nós vamos introduzir, se nós comemos diariamente, em quantidades necessárias, nós vamos ter uma boa gordura no nosso cérebro. E esta gordura vai produzir com que os nossos neurónios, as membranas dos nossos neurónios, que é a fase de comunicação entre os neurónios, seja de uma grande flexibilidade. Se nós pensarmos que nós temos os neurotransmissores, que são os sinais que passam a informação de um lado para o outro, a velocidade desta informação é muito mais rápida quando nós temos uma boa gordura, que é o ômega 3, e a captação desta informação é muito mais rápida, então nós vamos ter uma eficiência de comunicação, uma capacidade de tomar decisões, de concentração, de reagir muito mais rápida e célere, quando nós temos mais gorduras a nível de cérebro, quando nós temos gorduras saturadas. Portanto, temos um cérebro bem oleado, nesse caso, digamos assim. Temos um cérebro bem oleado, em que a eficiência vai se transmitir a esse nível. Eu agora estava aqui a ouvi-la, estava-me a falar dessa questão do ômega 6, da inflamação do cérebro, estava aqui a pensar, nós ouvimos falar cada vez mais, é verdade também, porque hoje está mais atenção a essa questão da hiperatividade do que se dava, mas falamos cada vez mais em crianças com dificuldade de concentração e hiperativas ou demasiado ativas, quando não são hiperativas. Isso pode ter a ver também com a alimentação que se faz hoje em dia? É assim, nós a nível de laboratório identificamos isso muitas vezes. Eu tenho imensos casos, mesmo crianças autistas, que já é um nível ainda mais acima, não é? A hiperatividade e falta de concentração, estamos a níveis mais não tão elevados, quando se verifica que há pessoas que fazem análises próprias, identificação destes equilíbrios, que nós fazemos um estudo pormenorizado do tipo de gorduras, e se as pessoas estão entre os valores ideais, se estão dentro dos valores normais, ou estão abaixo dos valores normais, ou em excesso no caso das inflamatórias, verifica-se quando há uma retificação da alimentação adequada, personalizada para aquela pessoa, quando se entra em valores normais, verifica-se que as crianças tornam-se muito mais calmas e serenas. Não estamos à espera de milagres, é claro que conseguimos ver, muitas delas melhoram significativamente, algumas ficam em estados normais e há outras que há uma melhoria não tão significativa, lá claro. está. Mas, de qualquer maneira, a alimentação tem aí um contributo, pode ter aí um contributo Tem, e nós importante. notamos muito isso. Eu noto que às vezes as pessoas que vêm fazer as análises e que depois voltam mais tarde para fazer controles, os meus próprios colegas, muitas vezes ao balcão, dizem, é tão interessante olhar para aquelas crianças que estão tão mais calmas. E em que é que muda a alimentação delas? É assim, evitar comidas processadas o máximo possível, comer muitos alimentos ricos em antioxidantes, porque também vão neutralizar a oxidação, e é extremamente importante. Nós atualmente temos uma alimentação pobre em antioxidantes e nós temos um sistema imunitário que está preparado para um nível externo que era neutralizado e que neste momento não temos, então temos que aportar maior nível de antioxidantes com alimentos ricos como as frutas e as verduras. Então é importante nestas crianças, em todos nós, neutralizar o excesso de oxidação que nós diariamente somos submetidos, o excesso de oxidação da gordura, que é muito importante. Depois, comer alimentos ricos como peixes,
preferência... Ômega 3, não é? Sim, sim. E livres de metais pesados. Porque muitas das vezes nós vamos, e ouvimos tanto falar, a importância de tomar um bom ômega 3 e pronto, e vamos comer o salmão e vamos comer peixes ricos, mas se calhar também temos de ter um pouco de atenção que tipo de alimentos realmente são úteis e são importantes na altura. Muitas vezes o salmão, se é da aquacultura, não será uma gordura tão boa, mas também não é tão contaminado por metais pesados. Mas se for de alto mar, neste momento nós somos muito contaminados por metais pesados e verifica-se hoje que os metais pesados, a nível cerebral, implica muito nas estruturas e... O que é que eles nos fazem? Não só levam a um envelhecimento precoce, levamos a um envelhecimento mais rápido e destruir das estruturas e desenvolvimento de determinado tipo de doenças. Não sei se querem acrescentar alguma coisa a isto que foi dito aqui. Eu gostava de saber, José Miguel Pego, como é que nós fabricamos a nossa abstração, a nossa subjetividade, que é aquilo que nos distingue, e a nossa capacidade de raciocínio que nos distingue dos animais, como nos dizia aqui, dos outros animais, como nos dizia aqui no início da nossa conversa? Isso é uma pergunta bastante complexa. Eu estava a ouvi-lo há bocado a falar da questão da emocionalidade e da parte das nossas tomadas de decisões ser puramente racionais. Isso é um conceito que vem muito da teoria de Descartes, e daí o erro de Descartes que o professor Damasio escreveu, e que basicamente vem contrariar as novas de ciência vem contrariar toda esta... Não há aqui uma separação rígida entre as duas coisas, não é? Como estava a falar há bocado, a maioria das decisões que nós tomamos são puramente emocionais, baseadas naquilo que é a nossa percepção passada, portanto, as nossas experiências passadas e com a nossa percepção atual e comparativamente com o passado. Eu vou-lhe dar um exemplo só para ter uma noção e depois vou passar um bocadinho para a parte mais abstrata. A maioria de nós, se calhar, não se lembra do que é que almoçou hoje ou o que é que comeu ontem ao jantar, mas lembra-se do que aconteceu no dia 11 de setembro, quando as Torres Gêmeas foram atingidas por um avião. Eu sei exatamente onde estava, em parte onde estava, como é que estava vestido, o que é que tinha comido naquele dia. Porque, no fundo, há uma carga emocional adicional a todo, que dá o contexto às experiências que nós temos e que, basicamente, vai marcar e vai fazer com que as memórias sejam mais duradouras ou menos duradouras, e é com base nestas experiências que nós vamos, como é que se diz, processar no futuro todas as percepções que nós temos. Portanto, na prática são os momentos que mais nos marcaram, bons e maus, que são aqueles que ficam mais presentes na nossa memória. Exatamente, claramente. Geral, ok? Mas depois nós fazemos tudo por comparação, ok? E se eu me lembro que determinada comida era prazenteira porque eu estava com a minha mulher, na altura em que a conheci, por exemplo, daqui para a frente aquela comida se calhar vai sempre ter um aspecto muito positivo e nós damos valor... Porque nos recorda aquele... Exatamente. Leva-nos àquele bem-estar daquele momento. Exato, mesmo que não seja percepcionado por nós como um processo ativo, portanto é um processo passivo. Vou-vos dar exemplos mais típicos, por exemplo, o perfume da nossa mãe, a comida do Natal, tem sempre um sabor especial, tem sempre um sabor muito próprio por essas coisas. E isso também para os aspectos negativos. Obviamente nós temos sempre aversão àquilo que de alguma forma nos foi nóxico, que nos causou algum sofrimento no passado. E o que eu acho que distingue o homem dos outros seres neste sentimento ou nesta forma de processamento da informação é que nós temos muito mais percepção disto, provavelmente, do que as outras espécies relativamente às nossas experiências passadas e à consciência deste processo. Basicamente é isso. E depois há um outro tipo de pensamento ou de forma de aprendizagem que o ser humano tem mais desenvolvido e que ainda não é muito bem explicado como é que ele é processado, que é aquilo que nós chamamos de pensamento intuitivo. Eu consigo ensinar um cão, um rato ou um macaco a ensinar que este copo dá água e este copo dá açúcar, o que for, mas se eu modificar ligeiramente as condições, por exemplo, mudar a cor, mas não mudar a forma, eu, enquanto ser humano, provavelmente vou aprender que esta nova modificação prevê na mesma água e aquele prevê a comida, por exemplo. E isto não é um pensamento que é tão fácil, isto não é um processo de aprendizagem tão fácil de acontecer em animais que não o ser humano. Que é uma capacidade de adaptação. Sim, é uma forma adaptativa do pensamento, é uma forma adaptativa, melhor, da aprendizagem, do conhecimento, e que no fundo é aquilo que nós chamamos de intuição, ou seja, eu através de uma pista que não é direta consigo intuir aquilo que vai ser o resultado final daquela ação. E outra forma que nós temos de aprender, que é mais eficiente que a maioria dos seres vivos ou das outras espécies, é aquilo que chamamos o pensamento operante, ou portanto, a aprendizagem operante, que é eu faço uma ação e basicamente tenho um resultado desta ação. Isto acontece com várias espécies, não é só com o homem, só que o homem faz isto muito mais eficientemente. Só para ter uma noção, um rato para aprender que determinada alavanca vai-lhe dar comida, ele precisa de 100 vezes, 200 vezes. A minha filha, que tem 1 ano e meio,
faz uma vez e aprendeu aquilo rapidamente. Portanto, a forma... Ou até pode já olhar Às para a vezes alavanca e intui. pensar que provavelmente se eu fizer aquilo vou ter aquele Exatamente. resultado, não é? E se nós conseguimos observar este tipo de aprendizagem em primatas, sobretudo os símios, que são mais parentados em relação ao ser humano, mas o ser humano claramente evoluiu muito mais rapidamente neste processo de aprendizagem, que no fundo tem bases conseguimos semelhantes. perceber onde é que está esse mecanismo que nos faz funcionar de maneira diferente? Sim, atualmente nós sabemos exatamente, ou antes, não sabemos exatamente, mas temos uma ideia muito próxima daquilo que serão os centros de decisão em relação a este tipo de pensamento. Nós falamos há bocado da amígdala como o grande centro, a amígdala cerebral, não a amígdala da faringe, não é? Para não nos confundirmos. A amígdala cerebral claramente está relacionada com este aspecto de valorização positiva e negativa, por exemplo, mas sabemos que determinadas áreas do cérebro estão mais relacionadas com aquilo que chamamos a memória de trabalho, como por exemplo a área pré-frontal, que é muito bem descrita no livro do Hervé Descartes, do professor Damasio, em que basicamente é a área em que toma uma decisão no momento em determinada estratégia. Por exemplo, quando eu chego a um quarto e vejo que a luz está apagada, eu sei onde é que está o interruptor e tento tomar, tipicamente eu tenho a memória de onde é que está o interruptor. Se eu entro numa sala em que não conheço, eu vou à procura de um interruptor. No pensamento que existe lá um interruptor, certo? E esta capacidade de tomada de decisão, de aprender, de adaptar rapidamente a esta decisão... É um ambiente novo? Sim, um ambiente novo. Ou desconhecido? É aquilo que chamamos em inglês, vou dizer em inglês porque é mais fácil dizer, que é goal-directed, ou seja, é dirigido a um objetivo, ok? Está muito sediado na área que chamamos o córtex pré-frontal, que é esta região mais frontal do cérebro e que em algumas lesões traumáticas leva muitas vezes a alterações desta capacidade de decisão. No livro do Hervé Descartes, por exemplo, ele descreve um caso de um indivíduo, um senhor chamado Phineas Cage, que teve um traumatismo em que teve basicamente um ferro que lhe atravessou esta parte da cabeça e lesou especificamente aquela área. A verdade é que aquele homem, daí para a frente, nunca mais foi capaz de tomar decisões vamos chamar racionais, no sentido de decisões facilmente, por um lado. Por outro lado, teve outra coisa que é, e isto está muito relacionado, esta memória de trabalho, esta capacidade de tomar decisões em tempo real, está muito relacionado com aquilo que estava a falar, que é com a capacidade das pessoas se focalizarem numa tarefa e tomarem decisões em relação a essa tarefa. Mas eu ainda não percebi como é que nós, a partir disso, tudo esses exemplos que nos estava a dar, depois nós conseguimos abstrair. E como é que nós conseguimos, já vamos falar disso a seguir, e como é que nós conseguimos ser subjetivos nas coisas, muitas vezes, que fazemos, e como é que criamos também, como é que criamos. E nós vamos ver um exemplo disso, de onde é que virá, por exemplo, a inspiração para compor música, que atividade cerebral é que estará por trás dessa arte. O Sociedade Civil juntou o músico Jorge Prendas e o neurocirurgião Rui Vaz para encontrar uma resposta. Jorge Prendas é músico. Nas vozes da rádio ou na Casa da Música, ele é um homem das artes. Rui Vaz é neurocirurgião do Hospital de São João e é um homem de ciência. Áreas opostas, talentos diferentes, mas o mesmo ponto de partida, a criatividade do nosso cérebro. E pode ser o começo de alguma coisa. Eu tenho às vezes muita dificuldade em me assumir como um compositor, pela carga que a própria palavra traz, pela história. E portanto eu prefiro considerar mais um alfaiate. E como tenho muitos amigos que são músicos e que me pedem para compor, eu vou fazendo à medida, tal como o alfaiate, à medida daquilo que eles querem. Eu não gosto muito da ideia também romântica do criativo ou do compositor como um indivíduo iluminado, não. Eu acho que isto é tudo uma questão de opções que nós temos que fazer, uma questão de técnicas que temos que dominar e uma questão de trabalho. O que é que nos torna diferentes uns dos outros? É, digamos, o tipo de circuitos neuronais que nós temos abertos e fechados. É por isso que há pessoas que não são capazes de desenhar nada, que não têm nenhum jeito para desenho. É por isso que só há um gênio do futebol durante não sei quantos anos, por mais que eles treinem 8 horas por dia. Portanto, há realmente a inspiração e há realmente o trabalho. Há características individuais. Por mais que eu trabalhe, eu se me dedicar 12 horas por dia à música, não tenho hipótese nenhuma de chegar ao seu nível. Porque esses meus circuitos não me permitem isso. Se eu vou assistir ao seu concerto, o que é que eu, que estou do lado de cá, vou ter? Uma coisa que são os chamados mediadores do prazer. Vou predisposto para passar
uma noite agradável e para desfrutar o concerto que eu tenho na frente. E nós temos mediadores químicos mais associados ao prazer e temos mediadores químicos mais associados ao desprazer, como temos em múltiplas funções cerebrais. E, portanto, o que é que eu sinto deste lado de cá? Exatamente o desfrutar esse prazer, o prazer da música, porque eu posso não gostar de música erudita, mas posso ter um enorme prazer em ir a uma casa de fado. Claro. E tudo isso é também música. Esses tais mediadores dependem muito da nossa predisposição. Dependem de alguma coisa da nossa disposição, embora haja coisas que são constantes. Se tivermos um susto ao mesmo tempo, ou uma notícia desagradável, nós vamos libertar os mesmos mediadores. E eu, se for mais pessimista, liberto mais, certo. Se for mais otimista, liberta menos, e tem um equilíbrio diferente. Mas estamos sempre a falar no equilíbrio de mediadores químicos que regulam essas funções cerebrais. Eu acho que tudo na vida tem encanto se tiver algo oculto. O conhecimento tem que ser tão longe quanto possível, nomeadamente para uma coisa essencial que é tratar a doença. É nisso que a medicina tem que se focar. O campo da neurocirurgia que mais se desenvolveu nos últimos 10 anos foi a cirurgia funcional. Portanto, aquela em que nós não tiramos tumor, não temos uma hemorragia, não temos um aneurisma e apenas procuramos alterar uma função que a doença estragou. E essa cirurgia funcional é, digamos, uma área completamente em desenvolvimento. A música, nos últimos anos, o avanço tecnológico tem trazido muita máquina e muito menos o humano, não é? E hoje em dia há formas de, por exemplo, podermos ouvir pianistas que já morreram tocarem num piano. A algoritmia vai a um ponto que podemos desenvolver programação que simula em pianos mecânicos e através de uma leitura digital uma eventual performance de um pianista que já não existe. Os próprios processos composicionais, ferramentas como estas, estão a mudar e, portanto, hoje em dia, as tais pessoas que se calhar estão menos predispostas ou que têm os tais canais fechados para a música, podem hoje em dia, por força da programação, se afirmarem como compositores, porque relativamente, pode ser uma simples linguagem gráfica e muito menos saída do próprio indivíduo. Agora, quero acreditar, tal como o Sr. Professor, que o humano vai sempre estar acima de tudo isto, não é? Vai estar sempre à frente de tudo e, portanto, o elemento humano e aquilo que são as nossas emoções e aquilo que nos leva até o próprio erro terá que estar sempre presente, exatamente, não só do lado de cá, mas também do lado de lá, para termos as tais reações que há bocadinho falávamos, não é? A conversa foi bem mais longe do que estes 5 minutos poderiam mostrar, mas o essencial ficou dito numa peça que só poderia acabar como começou. Um acorde maior, sol maior. Jorge Prendas tem uma posição semelhante à sua, Odete, em relação a esta questão, e o enfoque dele também é muito nesse até que ponto é que a máquina e o humano vão estar em paralelo, ou um vai estar acima do outro, e ele também confia muito que o humano estará sempre primeiro. Sim, eu espero que sim. Eu espero que sim, porque aquilo que nos move, acho que são as razões certas, é ganhar mais conhecimento. Eu, se calhar, aqui, se possível, voltava um bocadinho atrás. O nosso grande desafio, neste momento, é conseguir ligar todas estas áreas do conhecimento. Falou-se um bocadinho da nutrição, da emoção e de uma investigação mais básica, de um aspecto mais clínico. E o feito de cada um de nós é trabalhar ali na nossa ilha. E isto, por vezes, é que nos limita a ir um bocadinho mais além. Porque aquilo que se vê na área da nutrição, por exemplo, eu também consigo ver o mesmo tipo de resposta a nível celular e molecular. Eu consigo fazer uma associação entre os metais pesados e algo que corre mal dentro da célula e pode contribuir para alguma destas patologias que falámos. Sim. Portanto, porque é que nós não conseguimos, se calhar, ir um bocadinho mais além e começar a juntar todos estes conhecimentos? Nós, em Portugal, na área de neurociências,
acho que conseguimos fazer um contributo notável. Aliás, o nosso Prémio Nobel, 1949, Egas Muniz, foi precisamente na área das neurociências. Temos vários institutos em Portugal, incluindo a Champalimau, que também se dedica a esta temática. Portanto, reúne-se em Portugal os conhecimentos básicos para nós termos um grande contributo nesta área. Eu espero que isto aconteça nos próximos anos. Obviamente não respondi minimamente àquilo que me respondeu, mas eu acho que era mais uma constatação do que uma pergunta, Odete. Na prática, eu estava a constatar que o Jorge Pedras tinha uma posição muito semelhante à sua em relação a esta questão. E eu acho que é isso, é o bom senso. E nós, como ser humano, acho que ao fim do dia conseguimos ultrapassar isto e sim, vamos estar acima das máquinas. Paula, antes de vermos esta reportagem, penso que ia acrescentar qualquer coisa em relação àquilo que o José Miguel estava a explicar-nos. Sim, nós explicamos muito aos nossos participantes do clube que nós não temos necessariamente... Uma emoção tem uma reação automática. Por exemplo, no medo, o medo tem como função proteger-nos. E sempre que nós sentimos medo, nós podemos ter três reações automáticas. Ou fugimos, ou enfrentamos, ou evitamos. Mas isto é o automático, porque uma emoção é uma interpretação do acontecimento e não o acontecimento que provoca a emoção. Portanto, eu posso interpretar o acontecimento de outra forma e posso ter outra resposta. E não aquela resposta que já é automática. Por exemplo, na escola nós temos um grande problema que os miúdos acham que se um colega está a sorrir, está a gozar e não simplesmente ser simpático. Então partem logo para a agressividade. Nós o que tentamos ensinar é que eles pensem, por exemplo, em 3 a 5 soluções alternativas. Por exemplo, o colega pode estar a sorrir porque está bem disposto ou porque quer fazer amizade com ele. Depois, eles enumerarem vantagens e desvantagens para essas alternativas, escolherem qual é a mais correta para eles e depois colocarem num plano de ação. Ou seja, evitar aquela reação automática da emoção, não é? Introduzir aqui já o pensamento, fazer a junção das duas, pensamento e emoção. Posso colocar algo em cima da mesa? Sim. Eu acho que é espetacular ter esse tipo de resultado e é muito positivo, mas ao mesmo tempo muito assustador, porque demonstra que é muito fácil, mas mesmo muito fácil, condicionar as crianças. E no vosso caso estão a condicioná-las no sentido positivo e parabéns, todas as escolas deviam ter este clube, mas ao mesmo tempo as mesmas técnicas podem ser utilizadas para outros fins. Eu estive no outro dia numa formação, pronto, num pequeno almoço em que foi debatido isso, em que estavam lá as pessoas na área das neurociências, em que, a nível de marketing, muitas das vezes começa-se a programar as pessoas desde os 6 aos 12 anos, as crianças, para que sejam mais facilmente viciadas nas marcas. Ou seja, posteriormente, numa fase adulta, se nós conseguimos formatá-las nesse sentido, acabam por ser mais... Estão a trabalhar o nosso cérebro. Estão a trabalhar o nosso cérebro. A televisão está a trabalhar o nosso cérebro. Isso acontece muito no nosso dia-a-dia. Se vocês forem em qualquer centro comercial, vocês reparam que a música que se utiliza nos centros comerciais é tipicamente uma música de uma batida rápida, com uma batida grave por baixo e sons estridentes. Porque, no fundo, isso o que é que faz ao nosso cérebro? Isso torna as pessoas mais impulsivas. Isso sabe-se que faz com que as pessoas tomem decisões mais impulsivas. Gastam mais dinheiro. Fazem mais compras, gastam mais dinheiro. Mas nós o que estamos a ensinar, no fundo, é eles ponderarem as várias... Não, ninguém está por em causa disso. É ajudá-los a pensar, juntamente. Não reagirem emocionalmente, não é? Com base no que a publicidade faz, no que o marketing faz, mas simplesmente começarem também a pensar com base na informação. As cores também são muito usadas para estas coisas, não são? Muito. Hoje em dia sabe-se, aliás, a maior parte da investigação que estamos a fazer na universidade é qual é o impacto de vários fatores na performance dos indivíduos em situações de stress. Nós estamos a utilizar, por exemplo, os testes escritos, portanto, os exames que fazemos aos nossos alunos como modelo de stress e sabemos coisas como tão simples como a temperatura ambiente ou a luminosidade do ecrã em que ele está a fazer o exame ou o nível de sonoridade que existe na sala influenciam positivamente ou negativamente o indivíduo. E mais, sabemos que as pessoas têm suscetibilidades diferentes a estes fatores e, portanto, o nosso interesse benéfico é tentar otimizar as coisas no sentido do aluno tirar a melhor performance possível. Mas é óbvio que podíamos ir para o lado malévolo da coisa, que é prejudicar as pessoas. Eu acho que isso é em tudo, não é só nesta questão do cérebro, de quem investiga o cérebro, de quem trabalha com esta matéria que é o nosso cérebro. Agora, o stress
nós todos hoje estamos muito mais sujeitos a eles do que estávamos, o nosso cérebro também. É estimulante para o cérebro? Não é estimulante? Pode ser mau? Estamos a fazer mal? Estamos a fazer bem? Um pouco de stress é bom. Constante e contínuo é muito mau. Constante e contínuo é muito mau. Um pouco de stress, portanto, depois a dosagem de cada um depende, é isso? Depende da capacidade de cada um. Reforçar o aspecto da aprendizagem e isso. Portanto, um bocadinho. Portanto, há ali um É que há um bocadinho de stress bom, eu tenho a ideia que há um stress bom, que nos anima, que até nos faz raciocinar de forma mais eficiente. Agora, como a Carla estava a dizer, se for sempre aquele nível de stress e contínuo, obviamente há um desgaste a nível também celular e molecular. E que leva ao desequilíbrio de vários sistemas bioquímicos e com as consequências. Eu te deram um exemplo que eu achei fantástico, que é, às vezes não é o stress grande, ou o grande stress, é o pequeno stress. E deram um exemplo. Quanto é que pesa este copo? Este copo com água não pesa nada. Mas se eu tiver que segurar 5 minutos é irrelevante. Se eu tiver que segurar durante 1 hora, já começa a pesar muito mais. Se eu tiver que segurar durante 6 meses, passa a pesar muito. E isto o quê? Nós no dia-a-dia nós temos aqueles pequenos stresses pequenos que nós não ligamos. Há uma chatice com alguém, um professor que nem sempre é mais simpático connosco, mas o acumular disto leva a uma constante libertação de cortisol. E o cortisol é uma hormona que quando é uma hormona... E nós libertamos esse cortisol porquê? É uma reação de stress. É uma reação imediata, é o instinto que estava há um bocado a falar. O cortisol tem 2 funções básicas. Essa que é nas funções em resposta ao stress e é essencial para a vida. Pessoas sem suprarrenal, que é a hormona que produz o cortisol, não têm inviabilidade a longo prazo. O cortisol o que faz, essencialmente, faz mobilização de uma série de substratos energéticos para nos dar energia, por exemplo, à reação. Se eu vir um leão, fujo, certamente. Preciso de energia para isso. Dá jeito. O cortisol dá muito jeito. Mas é uma coisa essencial, por exemplo, no nosso dia-a-dia. Nós todos temos mais energia de manhã, porque nós temos picos de cortisol de manhã, ok? Temos picos de cortisol mais altos, portanto, os nossos níveis mais altos são de manhã, tipicamente 1 hora antes de acordarmos, que é para nós... basicamente, acordarmos, nos levantarmos e depois à noite, por volta das 2 da manhã, tipicamente é quando nós temos menos energia, porque é o período mais baixo. Portanto, isto é essencial para a nossa vida. A questão é, em situações de stress, nós vamos ter picos fora do nosso ritmo normal e que vão atingir áreas do cérebro que são sensíveis a estas hormonas e que em fases agudas são benéficas, nomeadamente aumentam, aceleram os processos de memorização. E, portanto, há pessoas que dizem que se não tiverem o stress de estudar no dia anterior, não lhes corre bem o exame. Isto é muito clássico. E, portanto, este stress é benéfico. A questão que se estava a falar aqui agora é se estivermos a ser expostos. Stress de rotina. Mas uma coisa que eu gostaria de acrescentar é a verdade. O cortisol deve começar a subir às 9 da manhã. Aquilo que nos faz ter o impulso de sair da cama é o switch on, não é? Faz-nos sair da cama, começa a subir os níveis, depois ao longo do dia vai descendo, começando a entrar em níveis mais baixos às 9 da noite e aí começa a entrar a melatonina, que será o switch off, ou seja, que é o desligar, que é o que vai permitir a limpeza do organismo, ao fim e ao cabo desintoxicá-lo, regulá-lo, permitir estabilizar para que no dia seguinte nós acordemos com a energia toda. Às vezes as pessoas perguntam como é que a gente deve dormir, se a pessoa dormiu bem. Nós devemos perguntar como é que a pessoa acorda bem, como é que a pessoa acorda, porque o acordar dela, descansado, significa que o mecanismo está a funcionar, chamados biorritmos, não é? Os ciclos. O cortisol, como estava a dizer, tem também as consequências constantemente estimulado, que é desviar as matérias-primas da serotonina, que é a hormona do prazer, que é a hormona que nos vai permitir saber encarar a vida com serenidade e tomar as decisões com paz. Quando nós temos falta de serotonina, somos mais desequilibrados, ou seja, somos mais pouco regulados no nível sexual, exatamente. E há bocado estávamos a falar, ao fim e ao cabo, das criancinhas, que nós podemos ajudá-las a controlar as suas emoções, mas é importante que elas tenham esses tais substâncias químicas que, em quantidade suficiente, que lhes permita usufruir dessas emoções. Nós nem sempre somos aquilo que nós queremos sentir, nós somos aquilo que nós podemos sentir. Se nós não temos serotonina... Somos aquilo que quimicamente somos também, não é? Exatamente. Isso é muito importante. Toda esta parte da relação é importante que tenhamos lá a matéria-prima para que as estruturas estejam em condições e podemos sentir esse tipo de emoções e poder tomar as decisões. Quer dizer que há coisas que nós às vezes fazemos, ou ideias que nós temos de nós próprios, até de momentos por que passamos, que podem ter a ver com a ausência desses químicos, de produção desses químicos. E agora fala-se muito em depressão. Lá está, parte do cortisol, grande parte nós estamos com muitos níveis de stress constantes. O cortisol é muito catabólico, significa que vai buscar energia muito rápida e vai mexer com o metabolismo da insulina. Nós vemos muito isso nas estruturas
nos grandes administradores e não só. Pessoas que de repente mudam de funções e têm um nível de stress muito elevado e ganham aquela parte de gordura abdominal à volta da barriga, que é uma das consequências do constante estímulo do cortisol em excesso. Nós não falámos aqui ainda, e entretanto também temos pouco tempo, mas gostava de passar por lá, não falámos aqui também das doenças, das mais importantes, aquelas que afetam o nosso cérebro, não é? Nomeadamente os tumores cerebrais, os AVCs, etc., que lesam o nosso cérebro, muitas vezes deixam as pessoas sem capacidade para determinado tipo de trabalhos, de raciocínio, etc. Quais são aquelas que são mais importantes, que afetam o cérebro? Todas são, mas certamente a questão é a importância reparem-se muitas vezes com a sua frequência e com o impacto que isto tem no dia-a-dia dos indivíduos. Óbvio que as doenças tumorais são sempre altamente prejudiciais, embora as doenças tumorais do cérebro não sejam tão frequentes como isso. E, portanto, hoje em dia não é um alvo, obviamente, do nosso interesse, mas não é o que afeta a maior parte da população. Em Portugal, a maior parte das pessoas que têm problemas de doença cerebral são relacionadas, sobretudo, com a doença cerebrovascular, os AVCs, que tipicamente são como consequência de um processo de aterosclerose associado à hipertensão arterial, que é altamente prevalente no nosso país. E ao excesso de stress oxidativo. Excesso de stress oxidativo. Está ligado com a alimentação. O que é isso, o stress oxidativo? Eu vou dar um exemplo prático. Fala-se muito do colesterol, não é? Que é um marcador para as doenças cardiovasculares e que nós temos visto cada vez mais, mesmo a nível de estudo, é que mais importante ter o colesterol elevado é a oxidação deste colesterol. Porque o colesterol, quando oxida, o que é que vai acontecer? Vai passar a ser uma molécula estranha, que o nosso corpo não reage e vai produzir anticorpos. Isso é que vai produzir a placa de troma. Por isso é que precisamos dos tais antioxidantes. Para evitar que... As placas de troma e depois aí os problemas cardiovasculares graves. E a reação é a nível molecular e celular, também podemos confirmar isto desta Então, às vezes, andamos muito preocupados com o colesterol, precisamos preocupar mais se este colesterol está ou não está oxidado, porque nós temos em 50% das pessoas com colesterol elevado e que não têm problemas cardiovasculares, e temos 50% de pessoas que têm colesterol baixo e tensão baixa arterial e têm problemas cardiovasculares. Portanto, depende de como é que esse colesterol se comporta, não é? Exatamente. Mas estávamos a falar, portanto, da prevalência de doenças, certo, em termos cerebrais, aquelas que afetam mais, e as doenças ligadas também ao envelhecimento do nosso cérebro. Nós estamos numa sociedade também onde as pessoas têm uma esperança de vida maior, e imagino que a idade traga também, com o nosso cérebro mais cansado, certas doenças ligadas a ele, não é? Sim, e é curioso porque nós estivemos a falar há pouco de stress. Hoje em dia nós temos noção de que o envelhecimento, existem formas de envelhecer que chamamos mais saudáveis e formas de envelhecer menos saudáveis. Pessoas que têm uma evolução para déficits cognitivos e déficits que levam eventualmente à senilidade mais acelerados relativamente à população geral. Hoje em dia nós sabemos que o envelhecimento, um dos grandes fatores que levam ao envelhecimento cerebral é a exposição aos fatores de stress. E a maneira como nós nos adaptamos a estes fatores de stress é aquilo que chamamos a carga de stress associada ao envelhecimento. Hoje em dia, o que nós temos cada vez mais prevalente são doenças do tipo de demências, não só a doença de Alzheimer, mas também outros tipos de demências, que têm um impacto grande em termos de familiar, no sentido do acompanhamento que depois tem que prestar aos pacientes e também, obviamente, na perda de qualidade de vida do indivíduo enquanto ser humano. Para além disso, existem certamente outras doenças nos quais ainda nós não temos uma explicação no sentido fisiológico ou no sentido de qual é o mecanismo subjacente, que levam certamente a outro tipo de doenças, e eventualmente doenças neurodegenerativas, algumas doenças como o Parkinson e outras que são afetadas pela maneira como nós envelhecemos e nos adaptamos. O que nós sabemos hoje em dia é que a forma das nossas experiências enquanto jovens vai nos adaptar de forma mais ou menos robusta a este envelhecimento. Uma das coisas que hoje em dia estamos a documentar muito bem é que a escolaridade e o acompanhamento social dos indivíduos, a sua integração numa família, a sua integração numa sociedade mais alargada, são fundamentais para proteger as pessoas de um envelhecimento mais precoce, por exemplo. Sabemos que quem só tenha os 4 anos de escolaridade, antigamente, que era a escola primária, o seu cérebro envelhecerá mais envelhece mais rápido. Não só envelhece mais rápido, como muito provavelmente nunca vai atingir todo o potencial que poderia atingir se tivesse uma escolaridade mais completa. E, portanto, tem que haver uma preocupação da sociedade de também
prevenir as doenças mais tarde, estamos a falar de 60 anos mais tarde, através de uma intervenção muito precoce. Do treino do cérebro. Mas há sempre uma carga genética, portanto sim, a história... E dentro do potencial do indivíduo, A história não é só isto, e especialmente acho que há trabalhos feitos na diabetes em que demonstra que acima de tudo é a carga genética. Eu lembro de ter lido um estudo já há alguns anos atrás sobre esclerose múltipla em gêmeos monozigóticos, ou seja, ambos têm o mesmo DNA, e só 25% é que ambos tinham esclerose múltipla. Ou seja, 75% só um dos irmãos é que tinha esclerose múltipla. Ou seja, os fatores ambientais, tanto físicos, psicológicos e mentais, são extremamente importantes para o despoletamento e o agravamento da doença. Então, nós podemos ter predisposição para a doença a nível genético. E depois o ambiente vai... Mas tendo essa consciência, nós, se calhar, podemos ter atitudes muito mais saudáveis, desde o exercício, ou não em excesso, ou adequar o exercício. Mas o ambiente também contribui muito depois, não é? Contribui. O ambiente pode ou não despoltar uma situação. Portanto, nós somos aquilo que é definido do ponto de vista genético e depois podemos ativar um conjunto de situações ou não. Mas há sempre uma pequena percentagem que se pode fazer aquilo tudo que faria sentido e a pessoa tem a doença na mesma. Okay? Lá está a gravidade. Nós temos alguns testes de genética que muitas das vezes com aquele histórico genético, uma pessoa deverá fazer exercícios, não entrar em rotinas para ajudar a desenvolver o cérebro a não envelhecer tão precocemente. São pessoas que as rotinas pode ser nocivo, então não usar sempre o mesmo caminho para casa, não comer sempre às mesmas horas, fazer algumas quebrar algumas rotinas, não é? Mas está ali a tocar noutra questão que é mesmo muito importante, que é a ideia de nós no futuro desenvolvermos uma medicina personalizada. A resposta não será necessariamente a mesma para duas pessoas com o mesmo potencial para ter a mesma patologia. Portanto, devido àquilo que é a nossa composição genética, a resposta para a pessoa A pode ser completamente diferente daquela para a... Chamada medicina preventiva personalizada, que é entrarmos não na curativa e começar logo na preventiva, e perceber que nem tudo funciona preventiva para toda a gente. E individual. Exato, para cada um. É isso mesmo. Muito obrigada aos quatro por terem estado comigo esta tarde no Sociedade Civil.